Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos. Essa é mais uma edição mais um episódio do Que Trem é Esse, o nosso produto de divulgação científica do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo. Hoje a gente recebe o professor Carlos Fernando Jauregui. O professor Carlos é professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, é doutor em comunicação social, mestre em estudos linguísticos e bacharel em comunicação social e jornalismo pela UFMG. Estuda rádio, música e objetos sonoros e participa dos grupos de pesquisa Convergência e Jornalismo, aqui na UFOP, e escutas na UFMG. O Carlos também orienta as atividades da Web Rádio Plural, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Carlos, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Débora, tudo bem? É um prazer conversar com você, né? Nós somos colegas, a gente sempre está conversando, sempre está trocando ideia, produzindo junto, né? E a gente pode fazer várias conversas legais, assim, acho que tem muito para trocar figurinha. Bom, Carlos, hoje a gente está aqui para falar de uma das paixões compartilhadas, né? A produção sonora. Aí, especificamente em relação ao jornalismo, que é onde a gente tem atuado aqui na graduação, feito algumas pesquisas em parceria, o que você me diz? Qual é a importância do jornalismo nesse cenário da produção sonora? A pergunta do milhão. A gente está cercado por sons, né? O nosso mundo é sonoro, né? A gente, inclusive até a nossa identidade é formada de uma maneira sonora, né? Eu nasci na Bolívia e os sons da cidade de La Paz, as caixas de sons que ficam espalhadas, toda loja, todo comércio na Bolívia tem caixa de som. Todos os táxis e todo veículo público tem um som ligado, né? Então a gente é circulado por sons. E quando você fala da importância do jornalismo nesse mundo sonoro, é que se a gente está cercado por sons, né, se a gente está o dia inteiro exposto, é uma das melhores maneiras de conseguir passar informações e de conseguir levar notícias, e não apenas levar notícias, né, mas qualificar as informações que estão circulando. A nossa vida é sonora. Com o crescimento do podcast, por exemplo, as pessoas escolhem muito bem o que elas vão ouvir e ficam ouvindo podcast e informação o tempo inteiro. Então, para o jornalismo, é um campo que pode se expandir demais, né? Nesse contexto que você apresentou, que é um contexto de muita variedade de produção sonora, né? Seja jornalística, seja a produção sonora fora do jornalismo, a gente está observando um surgimento de novos formatos, novas formas de abordar a notícia, de angular a notícia no rádio, e não só, né, nessa perspectiva do rádio convencional, mas nessa perspectiva do rádio expandido, hipermediático, em plataformas digitais. Uma delas que especificamente chama a atenção é a tal da sonificação. Agora, Carlos, que trem é esse? O que é sonificação? Sonificação é um campo de trabalho muito interessante, que tem crescido ultimamente, né? Veículos jornalísticos têm se apropriado dessas técnicas e experimentado, porque ainda não está claro exatamente até onde que a gente consegue ir com a sonificação, né? Mas é um campo muito interessante. E o que ele é? Eu acho que antes, vamos lá. Basicamente, sonificar é transformar dados em sons. E especialmente sons não verbais, porque quando a gente está conversando aqui, eu posso falar, aumentou o número de pessoas vacinadas. Eu transformei dado em som, mas eu usei palavras. A sonificação não seria passar os dados por meio de um texto, mas passar os dados por meio de sons. Então, pode ter combinações de ritmos, de tonalidades, de melodias. A sonificação faz isso. Pode produzir gráficos sonoros, né? Porque quando a gente está com um jornal impresso, ou um portal de notícias, uma revista, um vídeo, a gente consegue ver um gráfico. A gente vê ali um gráfico de pizza, um gráfico de barras, uma linha, né? E no som? A gente consegue pensar também. A sonificação viria para isso, para fazer essa transformação de dados em sons. Eu vou ser um pouquinho prolixo. Eu vou um pouquinho além. A sonificação faz parte de um campo ainda maior, que é o display auditivo.
Esse campo de exibição auditiva, né, tem vários nomes que a gente pode traduzir do inglês, né, auditory display, que é o uso do som na nossa relação com dispositivos técnicos. Então, o micro-ondas, quando toca, né, avisa que já está pronto, é o display auditivo. A ré, né, a marcha ré do carro, quando a gente está dando uma ré e ele avisa que você está muito aproximado de uma parede, é display auditivo. Tem várias maneiras de você passar informações por esses sons. Isso é o display auditivo. A sonificação é quando a gente foca em dados, quando a gente foca em estatísticas. E aí, como trabalhar essa apresentação das estatísticas, explorando aquele caráter emocional do rádio? E aí eu não estou falando de apelação, eu não estou falando de sensacionalismo, né? Mas da emocionalidade, da proximidade, dos vínculos sonoros que o rádio traz. Tem muitos caminhos, e a gente está descobrindo alguns deles, né? E assim, antes de tudo, é muito importante você deixar claro que não estamos falando de sensacionalismo, não estamos falando de, meu Deus, vamos ficar todo mundo apavorado agora. Não, não é isso, né? A comunicação no rádio é feita por voz humana. E a gente sabe que não funciona uma voz humana que pareça uma máquina, né? Os trabalhos em rádio, né, a produção radiofônica, radiojornalística, por mais séria que ela seja, uma apuração mais aprofundada e honesta e correta, é uma voz humana, que ela vai passar alguma emoção. Há uma intimidade na voz do rádio, né? E o rádio também tem esse papel do companheiro. Então, é impossível ter um rádio sem emoções. Só que as emoções são várias. A gente pode ter o ódio e a gente pode ter a indignação cidadã. Há muitas emoções, né? Como diria, né, o nosso grande Roberto Carlos. Então, faz parte, a gente tem que entender como trafegar nesse mundo emotivo, esse mundo afetivo. Nesse sentido, a sonificação pode ajudar a gente a experimentar as estatísticas de uma maneira um pouco diferente. Porque muitas vezes, se a gente vê apenas o dado, os números, a gente não consegue ter tanta noção da grandeza, a gente não é tão afetado pelos números, né? Porque algo que... existem várias maneiras de você lidar com um objeto, né? Então, com um objeto, com uma notícia, com um acontecimento, você pode ter uma relação puramente de uma interpretação, mas puramente nunca é puramente, mas vamos dizer que é próximo, né, de uma interpretação. Cresceu o número de mortos por causa da Covid, ou aumentou a temperatura dos oceanos. Você sabe que aumentou, mas não necessariamente você vai ser afetado por isso. Quando a gente começa a trabalhar focando na sonoridade, a gente está falando de um sentido humano, a gente está falando de corpo, a gente está falando de percepção. Então, se, por exemplo, você produz um gráfico sonoro sobre o aumento da temperatura, em que, na medida que vai ficando mais alta a temperatura, o volume vai ficando mais agudo, esse incômodo do agudo consegue fazer você relacionar o dado, o aumento, que é uma questão matemática, um cálculo, com uma percepção negativa. Então, se você também relaciona o aumento à diminuição da floresta, a diminuição da floresta ela vai ficando mais grave, ou vai diminuindo o volume, vai ficando um volume mais difícil de você captar esse volume. Você vai, nossa, eu não estou ouvindo mais nada. Aí você tem a sensação do nada, talvez. Um grave que chega no ponto que a gente não ouve mais, ou um volume que está baixo, mais baixo do que o nosso limiar de percepção auditiva. Então você consegue explicar melhor como que aquele dado afeta. Porque jornalismo é isso. Quando a gente fala de atualidade, é algo que atua sobre o sujeito. Atualidade não é necessariamente algo que está acontecendo agora, é algo que atua. Essa é assim, a origem da palavra, né? A gente pode pensar. Jornalismo é isso. Quando a gente fala que algo tem que ser relevante para pôr no jornalismo, é relevante porque afeta as pessoas. Com um trabalho focado nessas sensorialidades, mas no nosso caso é o som, né? A gente consegue trabalhar mais essa dimensão do jornalismo. A gente estaria trabalhando, então, ao optar
por trazer a sonificação para a produção jornalística sonora, com uma potencialização daquele caráter expressivo do rádio. E me chama muito a atenção a sonificação, porque desde que eu comecei a estudar rádio, todo mundo sempre me disse, um dos maiores desafios do rádio é trazer números, um dos maiores desafios do rádio é conseguir dimensionar o que os números significam. E é lindo que a sonificação ela venha para mostrar que está na raiz do rádio, está na raiz da narrativa sonora, nesse caráter expressivo, a forma de trabalhar essa quantificação no rádio, né? Sim, com certeza. É a própria materialidade. A gente vai no mais básico dessa. Por mais que seja muito complexo fazer. Não vou falar que é muito complexo, senão as pessoas vão ficar com medo de fazer, né? Por mais que haja uma certa complexidade e a gente ainda esteja desenvolvendo os métodos, é a própria base da matéria auditiva, da matéria sonora radiofônica, é o som, né? Então, eu acho que é por aí. E você acha que precisa haver uma educação do ouvinte, muitas aspas aí nessa expressão, uma educação do ouvinte, mas uma forma de explicar para o ouvinte como consumir uma sonificação ou não? Eu vou até beber uma água, peraí, que essa é difícil. Vamos lá. Eu acho que essa educação, essa explicação da sonificação é uma faca de dois gumes, né? Ou uma faca de dois legumes, aí já foi Roberto Carlos, agora Mamonas. Porque assim, você pode explicar muito bem quais são os seus parâmetros, né? Foi produzida uma sonificação no Lampião, que é o laboratório do curso de jornalismo, laboratório integrado. Foi produzida uma sonificação falando do aumento dos casos de Covid em Mariana. Então, nos meses em que houve mais casos, tinha um bip, né? Esse bip ia aumentando o ritmo, ele ia ficando mais rápido. Aumentando o ritmo. A velocidade. Você explica muito bem, e eu acho que é muito tranquilo de qualquer ouvinte entender isso. Olha, o bip vai aumentar a velocidade na medida em que aumenta o número de casos. Então, quase todas as sonificações vão trabalhar com uma certa explicação. Se a explicação ela precisar de ser muito exaustiva, pode ser que o ouvinte fique exausto. Então, basicamente, é preciso você conseguir entender parâmetros que são mais familiares para os ouvintes. Então, isso da velocidade é muito simples de você captar a diferença de velocidade. Uma criança, quando ela está desenvolvendo a coordenação motora, ela já vai dançar no ritmo de uma música. Você vê crianças assim que mal sabem andar, estão no ritmo, estão conseguindo pegar um pulso, né? Então, assim, o ritmo, por exemplo, é uma dimensão tranquila da gente trabalhar. A diferença de timbres, você fala, olha, sempre que der uma buzina, é porque houve um assalto. Sempre que der deixa eu pensar, um latido de cachorro, ai meu Deus, nem sei. É porque houve um arrombamento, assim, dados de crime. Eu podia ter pensado melhor esses exemplos, mas a diferença de timbre, de você identificar um som do outro, também é muito tranquilo. Você ouve uma buzina, né? Você ouve uma batida na porta. Então, assim, são parâmetros que são familiares. É possível trabalhar com essa familiaridade. E aí tem outras coisas. Por que eu falei que é uma faca de dois gumes? Além da exaustão, quando você trabalha com algumas dimensões da sonificação, você se aproxima muito do mundo da música. E pode ser muito divertido, muito agradável você transformar as coisas em músicas. Então, eu já vi sonificações que transformam o código genético do coronavírus numa sinfonia. É agradável, é interessante, é um exercício interessante, mas há alguns perigos, porque as bagagens musicais são muito diferentes. Cada pessoa vem de uma cultura ou tem uma certa bagagem, circula em determinados meios. Então, há algumas melodias, alguns intervalos melódicos que a gente chama, né? Intervalo melódico é a distância de uma nota para outra, de um dó para um ré, de um para um mi para um fá, que nós temos uma interpretação aqui,
mas pode ser que uma pessoa em outra cidade, porque tem uma música muito famosa lá, folclórica, ou em outro país, tenha outra interpretação. Então a sonificação vive nessa relação tensa, de alguns momentos se aproximar da música, e de outros momentos ela pensar assim, é melhor evitar essa relação com a música para que a interpretação desses sons não seja viciada. Né? Então, essa educação de querer que as pessoas entendam de música para ouvir uma sonificação, a gente já sabe que não funciona. Mas, assim, entendam formalmente, né, da teoria musical. Só que, às vezes, é melhor a gente tentar se afastar totalmente disso, porque qualquer conhecimento que a pessoa tiver um pouco mais aprofundado pode prejudicar completamente. Então, assim, basicamente, onde que eu gostaria de chegar, né, depois de toda essa falação? O ideal é trabalhar com parâmetros que sejam muito familiares e que não dependam de um estudo prévio, de um estudo formal prévio. O que é timbre, o que é melodia, harmonia, escalas musicais. Porque mesmo quando houver um estudo, pode ser que a nossa relação afetiva com aqueles sons, com a música, faça aquela interpretação ficar viciada. Basicamente é isso. Será que a gente poderia dizer, então, que existe uma base cultural muito forte na definição do que seria, por exemplo, do que seriam, por exemplo, os parâmetros para uma sonificação jornalística? Aí falando especificamente da sonificação jornalística, né? Porque você trouxe para a gente aqui um exemplo de uma sonificação que ela pode ser incorporada muito mais como uma prática cultural e uma inovação tecnológica e um avanço da medicina, enfim, do que algo informativo. Antes você falou, eu posso representar o aumento das queimadas na Amazônia, por exemplo, através de sons. Isso é uma base cultural, sonora, desvinculada de uma base não jornalística. Tem lógica isso que eu estou trazendo aqui? Como que você acha que se desenvolve? Eu acho que quando a gente pensa no jornalismo, né, que tem toda uma deontologia, que nós temos uma missão, né, de conseguir apurar, né, precisar, de produzir uma notícia com qualidade, com concisão, né, seguindo parâmetros da profissão, é importante que a gente consiga, de um lado, compreender bem essa cultura sonora da nossa sociedade, achar da comunidade, né, que está recebendo. Tem um carro passando aí, uma sonificação de carro. Vou até falar de novo, porque pode ser que o público não ouça, né, não consiga entender. Então, assim, é importante você mapear, entender que tipo de som que vai ser familiar para aquela comunidade. E é interessante que você evite entrar em terrenos sonoros que sejam mais, como eu posso dizer, que sejam mais restritos, como esse caso, por exemplo, da sinfonia, que é uma obra de música, é uma obra artística, mas jornalisticamente não funcionaria tão bem. Agora eu dou o exemplo do ritmo, por exemplo. Teve outro caso também, tem uma sonificação que é bem conhecida, que foi feita por uma rádio de Porto Rico, quando houve o furacão Maria, se eu não me engano, furacão Maria em Porto Rico, e aumentava a quantidade, o som de um ponteiro de relógio, ele aumentava o ritmo na medida que havia mais mortes. Esse aumento do ritmo é algo tão universal que eu que estou em outro país, estou aqui no Brasil, eu consigo compreender muito bem essa sonificação. Então, eu acho que é isso, tentar buscar alguns parâmetros. Universal talvez vai ser difícil, mas que tendam ao universal, né? Porque o jornalismo é isso, a gente escreve um texto sempre tendendo ao universal. A gente quer que as pessoas leiam e compreendam, né? É isso. E assim, a partir dessa nossa discussão sobre a sonificação, você acha que o rádio, que a produção sonora, ela é um espaço para inovação? E como que você vê as experiências de ensino desses gêneros inovadores? Aí, sim, Carlos, né, nosso professor pesquisador. Com certeza o rádio é um lugar de inovação, com certeza, e a gente pode ver isso, mais uma vez, né, nesse crescimento recente que a gente teve nos últimos 10 anos
do podcast, né? Todo ano eu ando do podcast. Não, esse ano eu ando do podcast. Sempre tem a notícia, ando do podcast. E a gente vê uma multiplicação de gêneros, de formatos. Claro que tem alguns que que já estão ficando repetitivos. Outro podcast dessa forma. Prefiro não falar porque são vários, né? Mas não posso falar. Alguns podcasts de mesa redonda, de debate, já são muito comuns, né? E já estão chegando uma espécie de padrão. Não tem problema nenhum de falar isso. A gente fala isso em sala de aula. Mas há várias experimentações. Há um espaço que trafega entre um profissionalismo e um amadorismo e gente que vem de vários lugares e às vezes gente muito amadora consegue fazer coisas muito incríveis. A gente olha aquilo, isso é muito interessante. No curso de jornalismo, pensando no ensino, né, a gente sempre está entre ensinar os cânones do jornalismo, ensinar os formatos que já são cristalizados, solidificados, que os alunos precisam de saber, se eles entrarem numa empresa jornalística, eles precisam de conhecer esses formatos, e conseguir, de alguma maneira, estimular para que eles possam produzir coisas novas, porque afinal é uma universidade, é um espaço de criação. E no dia a dia de um mercado rápido, especialmente se estiver numa empresa, às vezes não há tanto espaço para essa experimentação. Então, a gente fica entre esses dois polos. E eu acho que a nossa missão é conseguir trafegar entre esses dois polos. Mostrar aquilo que é o mais cristalizado, aquilo que são as práticas que são compreensíveis, que um público maior vai poder se identificar, e dar esse espaço também para praticar. E fazer coisas que, às vezes, fiquem só no espaço universitário mesmo. Fala assim, isso aqui foi uma viagem minha, uma brincadeira. Ou às vezes ele olha para aquilo, meu Deus, eu vou tocar isso para frente, isso aqui está funcionando bem demais. Então, eu acho que a gente tem que conseguir fazer esse trânsito. No final das contas, é uma resposta bem, bem vaga, né? Mas é isso. Não, mas é isso, né? Eu acho que é um dos eternos desafios da gente estar num meio centenário, né? Um meio que já se reinventou infinitas vezes, a gente não consegue delimitar quantas vezes o rádio passou por reinvenções, e que tem a inovação na sua essência, né? Tem a inovação na sua raiz, assim, desde que ele surgiu como um meio inovador e segue assim até hoje. Sim, com certeza. Então, Carlos, para a gente encerrar, eu queria te perguntar se você gostaria de indicar alguma outra sonificação para quem ficou curioso para entender o que é isso, além dessas que você falou, ou reiterar alguma indicação que você fez aqui para a gente. Tem várias sonificações interessantes na internet. Pode procurar por sonificação de dados no Google e vai encontrar, né, a pessoa interessada. Mas tem essa que eu falei da Rádio Ambulante de Porto Rico, que é uma sonificação bem simples, mas que funciona perfeitamente. Tem a sonificação que a gente produziu no Lampião, é só procurar no Instagram, Lampião Digital. O Lampião, de novo, é o Jornal Laboratório da UFOP. Tem uma muito interessante que é o Sonic Virus, que escreve Sonic Virus, né? Que faz uma sonificação da pandemia, dos números da pandemia em âmbito global. Então você põe uma bandeirinha, finca uma bandeira em um país do globo e você consegue ouvir ao mesmo tempo que você vê o gráfico, você ouve o gráfico. Então é uma sonificação, mas também é um gráfico visual. Como que está se desenvolvendo a pandemia. Eu acho que são bons exemplos, são alguns exemplos interessantes. É possível procurar por gráficos sonoros. Se colocar no próprio Google, vai aparecer vários podcasts que usaram gráficos sonoros, inclusive no Brasil. Então são algumas dicas, assim, algumas sugestões. E tem em outros campos também, né? A sonificação é usada no campo da medicina, no campo da engenharia, ela vai ser usada quando as pessoas estão procurando, estão mapeando radioatividade em algum terreno, a sonificação é usada para mostrar o dado de radioatividade. Então, assim, é usado em vários campos, em muitos campos. E a gente pode ir lá e roubar um pouquinho dessas ideias para a gente. A gente vai lá e pega isso também.
Resta ao jornalismo se apropriar do que pode ser bom, né? Isso, e criar coisas novas para eles aprenderem com a gente também. Carlos, muito obrigada. Foi uma conversa muito boa sobre sonificação. Eu sei que eu sou suspeita, é um tema que eu gosto muito, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, por contribuir com o Que Trem é Esse. Eu que agradeço. Obrigado.